Em 2024, um dos maiores mistérios da aviação completou 10 anos e finalmente pode estar perto do fim. No dia 8 de março de 2014, o voo MH370 da companhia Malaysian Airlines desapareceu pouco depois de deixar o solo. A aeronave tinha 239 pessoas a bordo entre passageiros e tripulantes. O Boeing 777 deixou o aeroporto internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, e estava previsto para chegar às 6h30, horário local. No entanto, cerca de 40 minutos depois da decolagem, todas as comunicações foram suspensas. E até os sistemas que enviam dados automaticamente deixaram de funcionar. O que favoreceu para aumentar o mistério sobre este caso e para alimentar, claro, as teorias da conspiração. Algumas linhas de investigação focaram na possibilidade do avião ter sido sequestrado. Outras analisaram se poderia ser uma manobra proposital do piloto, além das averiguações sobre uma possível falha sistêmica ou humana, que são comuns nesse tipo de incidente. Mas as hipóteses que realmente ficaram conhecidas na época foram a de que a aeronave poderia ter sido sequestrada pela Rússia, que queria mostrar ao mundo suas novas tecnologias. Outros disseram que, na verdade, eram os Estados Unidos que estavam por trás do desaparecimento, para supostamente usá-lo em benefício próprio. Alguns acreditavam que o Boeing foi desviado para um lugar secreto. E existem até os que defendem que o mistério pode ser explicado pelo fenômeno OVNI. Vamos relembrar alguns detalhes sobre este caso e te apresentar as novas evidências que poderão contribuir para a solução definitiva desse enigma. O voo saiu de Kuala Lumpur à 00:41 e deveria chegar a Pequim às 6h30. Por volta de 1h07 da manhã, o avião enviou sua última transmissão a CARS, um sistema de segurança que permite que os computadores da aeronave conversem automaticamente com o solo para enviar informações durante o trajeto. A última comunicação humana entre os pilotos e os controladores de voo ocorreu às 1h19 da manhã. Não ficou claro se a mensagem foi transmitida pelo comandante ou pelo copiloto, mas as palavras ditas foram "Boa noite, Malaio 370". Poucos minutos depois, o transponder do avião, o dispositivo usado para receber, amplificar e retransmitir sinais de comunicação, foi desligado quando o Boeing cruzou o controle de tráfego aéreo da Malásia para o espaço aéreo vietnamita sobre o mar da China Meridional. As autoridades vietnamitas disseram que a aeronave não fez o check-in no novo espaço aéreo. Isso é necessário nos voos internacionais para garantir a segurança, já que cada país possui seus próprios corredores e seus planos de voos domésticos. Além disso, a 1h37, um novo sinal deveria ser enviado dos computadores de bordo. Mas como o sistema estava desligado, ninguém recebeu as informações atualizadas sobre o percurso e a saúde dos equipamentos. Por volta de 2h15 da manhã, um radar militar da Malásia localizou o Boeing 777 em local ao sul da ilha de Phuket, no Estreito de Malacca, um ponto a oeste de sua última localização conhecida. Os radares tailandeses confirmaram a informação e conseguiram acompanhar um pouco mais do trajeto, depois que a aeronave voou para o norte sobre o mar de Andaman. Depois disso, nem os radares militares foram capazes de rastrear o voo MH370. Mas ele ainda não estava completamente desaparecido. Isso porque, por mais que os sistemas de comunicação estivessem desligados, os satélites continuavam enviando um sinal automático pedindo para que a aeronave fizesse login na rede. Esse procedimento recebeu o apelido de handshake, aperto de mão em inglês. Quando a requisição não é respondida, isto é, quando o avião não atende à solicitação para logar no sistema, o satélite envia um pulso para os controladores no solo com a localização estimada da aeronave. Ao todo, foram enviadas 7 localizações geradas por apertos de mãos não correspondidos, entre 2h28 e 8h19 da manhã. E o possível trajeto foi representado neste mapa. Depois disso, houve apenas um aperto de mão parcial, algo que acontece quando a própria aeronave
solicita o login ao satélite depois de ter sofrido alguma falha sistêmica, como quando se recupera de uma queda de energia. Esta foi a última pista deixada pelo avião. Como ele não chegou ao destino no horário previsto, não emitiu nenhum pedido de socorro e não estava se comunicando, o voo MH370 foi considerado desaparecido. E as buscas começaram imediatamente. Nenhum país comunicou a queda de uma aeronave. Então as diligências se concentraram no oceano. A rota planejada levaria o Boeing para o nordeste da Ásia, sobre o Camboja e o Vietnã. Por isso as buscas começaram no Mar da China Meridional, ao sul da península de Ca Mau. Mas como vimos, os radares militares detectaram uma mudança no trajeto da aeronave para o oeste. Por isso, algumas equipes também foram deslocadas para uma região que pertence ao território da Malásia. Cerca de 14 países estiveram envolvidos nos esforços que contaram com 43 navios, 58 aeronaves e centenas de civis e militares. Não houve notícias por pelo menos uma semana, até que o primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, se pronunciou publicamente no dia 15 de março. Ele disse que, de acordo com as evidências coletadas, a mudança no curso da aeronave era consistente com a ação deliberada de alguém no avião, isto é, uma pessoa, seja um comissário ou um passageiro, teria alterado a rota de propósito, o que poderia indicar, entre outras coisas, que o Boeing teria sido raptado. Isso gerou um enorme burburinho, é claro, e fez com que novas linhas de investigação fossem abertas, não apenas para identificar o paradeiro do avião, mas para colher informações sobre as pessoas que estavam a bordo. A maioria dos passageiros eram chineses, cerca de 153 pessoas. 38 eram malaios e também havia cidadãos do Irã, Estados Unidos, Canadá, Indonésia, Austrália, Índia, França, Nova Zelândia, Ucrânia, Rússia, Taiwan e Holanda. Contudo, a hipótese de sequestro não foi comprovada e o caso continuou a ser tratado como um acidente aéreo comum. Os últimos dados obtidos dos satélites também não foram tão precisos e a região da possível queda foi estabelecida em algum lugar do Cazaquistão ao Oceano Índico. Ao todo, as equipes vasculharam uma área com cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a quase 2% do planeta Terra. Mesmo assim, nada foi encontrado. Em dezembro de 2015, as autoridades australianas disseram que haviam conseguido refinar a área de busca. Eles usaram navios, drones subaquáticos e equipamentos de sonar para investigar um terreno de mais ou menos 120 mil quilômetros no Oceano Índico, mas também não tiveram sucesso. Em dezembro de 2016, os investigadores admitiram que era improvável que os destroços estivessem ali e migraram para uma zona ao norte. A nova área tinha aproximadamente 25 mil quilômetros quadrados e era a mais promissora de todas, mas também foi infrutífera. Enquanto as buscas submarinas não davam resultado, novas pistas começaram a surgir. Vários destroços foram encontrados nas praias de países do mundo inteiro, principalmente na costa do continente africano e em algumas ilhas do Oceano Índico. Inicialmente, os pesquisadores estavam céticos, pois os componentes foram encontrados em lugares distantes de onde o acidente poderia ter ocorrido. Mas, ao que tudo indica, as partes foram levadas pelas correntes e ventos marinhos. Cerca de 20 peças foram recuperadas, incluindo segmentos de uma das asas, mas ainda faltava o mais importante: os vestígios das vítimas e a caixa preta, o aparelho que registra as principais informações de voo e que poderia dizer o que realmente aconteceu. As buscas nos possíveis locais de queda foram encerradas em 2017 e o relatório oficial foi emitido em 2018, deixando as famílias das 239 pessoas a bordo sem respostas. Mas uma nova teoria está reacendendo as chamas da esperança. Ela foi elaborada pelo cientista australiano Vincent Line, do Instituto de Estudos Marinhos e Antárticos da Universidade da Tasmânia. Ele enviou um artigo para ser publicado no periódico científico Journal of Navigation em 2021, mas só agora o estudo veio à tona. Segundo ele, o piloto do MH370 pode ter tentado realizar um pouso controlado no Oceano Índico,
parecido com o que fez o capitão Charles Sullenberger no rio Hudson, em 2009, uma história que até virou filme. A hipótese mais provável até então é que a aeronave teria desviado a rota e sobrevoado por um longo período até ficar sem combustível. Mas depois de analisar todos os dados disponíveis, Vincent chegou à conclusão de que isso é bastante improvável. Principalmente porque se o avião tivesse caído de forma descontrolada, haveria muito mais destroços. A partir da análise dos dados dos satélites e das partes que foram recuperadas, o pesquisador passou a considerar que o piloto tentou fazer uma manobra de pouso de emergência sobre a água, e só não foi bem sucedido porque uma onda teria se chocado contra a asa direita, o que pode ser identificado através de um pedaço de flap que foi encontrado em uma praia. Usando essa linha de raciocínio, Vincent definiu um novo lugar para a queda do avião, mais ao leste, o que também pode explicar o seu desaparecimento. É que esse trecho do Oceano Índico é formado por um terreno muito acidentado, conhecido por suas águas profundas e fortes correntes marítimas. Assim, é possível que o piloto do MH370 tenha tentado um pouso de emergência por conta de alguma falha durante o trajeto, mas seu plano teria sido frustrado pelas condições do mar. Se foi realmente isso que aconteceu, o mais provável é que os destroços da aeronave tenham ido parar em uma fresta de 6.000 metros de profundidade, localizada a leste da planície oceânica de Broken Ridge. Segundo o próprio pesquisador, este seria o esconderijo perfeito, pois o local é formado por lados estreitos, íngremes e rodeados por enormes cristas e buracos profundos. E tudo isso dificulta os esforços de busca, especialmente para os equipamentos usados naquela época. Ao que tudo indica, esta é a melhor hipótese que surgiu nos últimos tempos. Mas sozinha ela não é capaz de solucionar o caso. É preciso que novas iniciativas sejam realizadas, somando esforços públicos e privados para enviar dispositivos como sondas robóticas capazes de vasculhar a região. Essa é uma notícia animadora. Mas somente os destroços do Boeing 777, sobretudo os dados contidos na caixa preta, é que serão capazes de dizer o que realmente aconteceu com o voo MH370. É claro que isso não irá trazer as pessoas de volta, mas pode, pelo menos, aliviar o sofrimento das famílias que já estão há uma década em busca de respostas. Até a próxima.